Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Reis, capítulo 22. E eu quero desafiar vocês a pensar sobre o seguinte tema. Teimosia e arrogância estão de mãos dadas. A palavra teimosia significa apego obstinado às próprias ideias. Pessoa difícil de mudar sua própria opinião. E como são grandes as consequências de quem não sabe ouvir um conselho. Devemos a todo instante em nossas vidas consultar ao Senhor. Sabe, a teimosia, ela costuma sim andar de mão dada com a arrogância. A arrogância é justamente esse sentimento de superioridade, de ser sempre o detentor da verdade, no qual não nos permite ouvir a opinião do outro. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, eu quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, assim você vai ser abençoado, vai receber notificação e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Deixa aqui seu like, comenta, compartilha. Você faz isso de forma rapidinho e nos ajuda muito a divulgar a palavra do Senhor. Então, faça você parte disso. Voltando aqui ao nosso tema, teimosia e arrogância estão de mãos dadas. No capítulo 22 de 1 Reis, vamos ver uma história que vai mostrar isso bem evidente. Então, eu queria te incentivar a ler todo o capítulo. Vou pegar aqui alguns versículos para a gente entrar aí e depois discutir ponto a ponto, todo o texto. Eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Bom, então aqui nós já vimos aqui um pouquinho dessa história, né? Como aí já temos a resistência de Acabe em ouvir o profeta do Senhor, né? Mas vamos, desde o início. Então, nós encontramos aqui, um contexto político bem delicado, no reino de Israel. Então, o rei Acabe, que era o líder de Israel, que é o reino do norte, deseja então unir forças com Josafá, que é o rei de Judá. Então, eles querem fazer uma união de forças, uma campanha militar contra a cidade, de Ramote de Gileade. Então, essa aliança aí era com o objetivo de recuperar, Gileade das mãos dos sírios. Então, essa busca aí de Acabe, por esse parceiro em guerra, evidencia a estratégia política de sempre estar buscando apoio dos reis, para alcançar um objetivo militar. Josafá era conhecido por ser um rei justo e temeroso a Deus, o que estava governando o reino de Judá. Então ele concorda com o pedido de Acabe, para formar essa aliança, mas ele tem a sabedoria de sugerir, olha, vamos buscar primeiro a orientação do Senhor, mostrando aí a importância de reconhecer a soberania de Deus em decisões que são importantes, Então Josafá deseja ter a bênção de Deus antes de entrar no conflito, Então ele precisa saber se é para entrar no conflito. Então Acabe, embora não tenha compromisso com Deus, concorda ali com a sugestão de Josafá e convoca então o profeta. Reúne mais de 400 deles, para consultar sobre o resultado então dessa guerra, E esses profetas vão e dão previsões otimistas, assegurando que o rei vai sim ganhar. O que acontece? Josafá, vendo aí, essas respostas, ele pergunta assim, será que não tem um outro profeta, que possa dar também, uma resposta em conta a isso, Então, essa preocupação de Josafá indica ali uma preocupação genuína em buscar a vontade de Deus e a sua desconfiança, em profecias tendenciosas que poderiam ser usadas para justificar o interesse pessoal e político, Então, diante desse questionamento aí, Acabe revela, que existia
Micaías, né? E já deixa claro que não gosta dele porque ele profetiza desgraças, né? Mostrando aí o seu desprezo, né? Pelas mensagens que vêm de Micaías. Então, a resposta ali, ele até chama, né? Acabe chama ele de perturbador de Israel. Né? Então, a resposta inicial de Micaías revela ali sua disposição de ser honesto e fiel à mensagem que Deus lhe deu. Né? Ele afirma que vai falar apenas o que Deus ordenar. Isso destaca aí a integridade e a fidelidade de um profeta em relação à sua missão. Né? Mesmo quando está enfrentando ali ameaças ou desaprovação das autoridades, ele se mantém firme em dizer somente aquilo que Deus manda falar. Né? Então, Micaías relata ali, né, a sua visão, né, em que viu o Senhor sentado no trono e todos os exércitos celestiais ao seu redor. Ele descreve ali Deus convocando seus servos espirituais para deliberar ali sobre como persuadir Acabe a ir para essa batalha, né, onde ele encontraria sua morte. Né? Então, um espírito, descrito como espírito mentiroso, né, se oferece ali para ser um agente de engano entre os profetas de Acabe, levando todos eles a profetizar a vitória. Né? Isso é interessante porque ilustra como Deus, em sua soberania, pode usar meios diversos para cumprir seus propósitos, até mesmo permitindo que um espírito mentiroso influencie, então, ali as previsões dos falsos profetas. Micaías conclui sua visão, né? Então, assim, enfatizando que as profecias dos profetas de Acabe são ilusórias e, na verdade, são destinadas a enganar o rei e levar ele à sua ruína. Né? Essa revelação da verdade vai acontecer o quê? Vai contrariar as expectativas e os desejos de Acabe, que o quê? Não vai utilizar, né? Então Acabe acaba decidindo adotar uma estratégia, né, arriscada para enganar os sírios, né? Então, tal como foi profetizado ali por Micaías, ele decide disfarçar-se e entrar na batalha disfarçado de soldado comum. Enquanto instrui ali Josafá a usar suas roupas reais para, né, atrair a atenção dos inimigos. No entanto, essa tática arriscada não consegue enganar o Senhor, pois ele já havia revelado o plano de Acabe. Então, durante a batalha, um sírio aleatoriamente atira uma flecha que vai atingir Acabe, né, entre as articulações de sua armadura. Né? Então, o rei fica gravemente ferido e é levado de volta ao acampamento, né? Mas sua condição piora rapidamente. Né? Então ele morre à tarde, cumprindo então a profecia de que ele encontraria sua morte na batalha. Os soldados de Israel percebem ali a morte de seu rei e o exército se retira então. Né? O corpo de Acabe é levado até Samaria, onde é lavado e colocado em um sepulcro real. Né? Então a trágica morte de Acabe encerra ali seu reinado, que foi marcado por desobediência e idolatria. Né? No versículo 41, inicia-se mencionando que Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe em Israel. Josafá é notado por seguir os caminhos do seu pai Asa, que foi considerado um rei justo e temente a Deus. Então ele busca agradar ao Senhor, seguindo princípios da reforma religiosa iniciada, né, por Asa, que envolveu, né, a eliminação de ídolos e práticas pagãs que tinha em Judá. Josafá então estabelece uma aliança com o rei de Israel, né, provavelmente como resultado de uma amizade forjada aí durante a campanha de Gileá. Embora o texto também mencione que os navios de Tarsis não foram construídos, indicando alguma tensão aí entre as relações dos dois reinos. Né? O restante do texto, né, vai descrever eventos durante o reinado de Josafá, incluindo aí a nomeação de seus filhos como líderes em várias cidades ali fortificadas de Judá. Né? Então, ele vai se dedicar ali a consolidar o reino e fortalecer sua posição. Né? Então, esses versículos desse trecho aí vão enfatizar a retidão de Josafá e seu compromisso com a adoração a Deus, né? Que se contrasta com os eventos anteriores, né? Que envolviam Acabe, que foi notório justamente por sua idolatria. Né? Então a narrativa aí vai sublinhar a importância aí das alianças políticas e as implicações delas, né, na estabilidade dos reinos. Quando a gente pega
ali a partir do versículo 51, nós temos ali mencionando que Acabe começou a reinar em Israel na cidade de Samaria, né, e governou ali por um período de 22 anos. A escolha de Samaria, né, como a capital do reino de Israel, ela é bem significativa, né, uma vez que essa cidade desempenha ali um papel importante nos eventos que, né, vão vir ao longo da história. Então, o versículo 52 resume bem ali as ações de Acabe durante seu reinado, né, enfatizando que ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Acabe é bem notado, né, lembrado por sua idolatria e desobediência a Deus, que culminaram com os eventos aí, como a construção do templo de Baal em Samaria, né, e a aliança, né, com a rainha Jezabel. Essa desobediência espiritual aí resultou no julgamento sobre Acabe, sua casa, conforme, né, foi dito pelas profecias de Elias, né? E aí, no versículo 53, a gente tem a declaração que Acabe morreu e foi sucedido por seu filho Acasias, que também continuou a praticar a maldade, né? Então, esses versículos aí servem para nos lembrar, né, a importância da obediência a Deus e as consequências espirituais e políticas que vêm da desobediência, né? Então, o reinado de Acabe é um exemplo de como a liderança de uma nação pode influenciar a moral espiritual e a estabilidade política de todo um povo, né? Então, dá bem ênfase aí isso nessa questão, né? A quem a liderança serve. Bom, se a gente for trazer aí 1 Reis 22 para as nossas vidas. Primeiro, vamos olhar aqui o papel dos profetas, especialmente Micaías, né? Então, ele proclamou a palavra de Deus com coragem e fidelidade, né? Devemos lembrar que temos a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, como nosso profeta supremo. Ele é a verdade absoluta que nos guia, né? E nós devemos segui-lo com a mesma dedicação que Josafá buscou a palavra de Deus antes da batalha. Além disso, a gente tem aqui o engano dos falsos profetas, nos lembrando da importância de discernir a verdade em meio às muitas vozes que clamam por nossa atenção hoje. Assim como Acabe preferiu agradar seu próprio ego em vez de buscar a verdade, muitas vezes nós somos tentados a seguir o nosso próprio caminho em vez de seguir a Cristo. Então, devemos estar vigilantes contra os falsos ensinamentos e manter nossos olhos fixos na verdade que é Cristo. A morte de Acabe também nos serve como advertência, porque a sua desobediência às leis de Deus o levou à queda. Isso nos lembra do julgamento de Deus sobre o pecado. No entanto, para nós, cristãos, nós temos a esperança em Cristo, que carregou o nosso julgamento sobre si mesmo na cruz. Nós somos justificados pela fé nele. Então, quando a gente reflete aqui em 1 Reis 22, nós somos lembrados que precisamos, né, a necessidade contínua de buscar a verdade em Cristo, de discernir a voz de Deus em meio às distrações desse mundo e a viver em obediência à vontade do Senhor. Através de Cristo, encontramos perdão e redenção, mesmo sendo falhos. Assim como Acabe encontrou julgamento, pois nossa esperança reside na graça e na misericórdia que o nosso Senhor nos oferece, né? Então, que a gente busque seguir o exemplo de Josafá, que sempre buscou a orientação divina e que nosso compromisso com Cristo nos guie em todos os aspectos da nossa caminhada cristã. Amém? Quero te incentivar a orar, então, por discernimento espiritual. Precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento de espíritos, né, para que nos ajude a evitar sermos enganados pelos falsos ensinamentos e a seguir sempre o caminho da verdade em Cristo. Ore para você buscar sempre a orientação do Senhor. Então devemos orar para que o Senhor nos guie, né, em nossas escolhas, revele sempre a vontade dele sobre nossas vidas, né? Peça ao Senhor para te lembrar, né, de não deixar tomar uma decisão antes de alinhar com o propósito de Deus para a sua vida, né? Peça por arrependimento e graça. Então, assim como Deus demonstrou sua misericórdia ao ouvir a oração de Josafá, nós também podemos buscar misericórdia e perdão de Deus por meio da nossa oração quando nos arrependemos de forma sincera. Então, passe em revista a sua vida, se arrependa diante do Senhor e receba dele graça e misericórdia. Que o Senhor te abençoe.